Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandoval, sou atleta júnior da GPC até 125 quilos e eu vou mostrar para vocês hoje no vídeo todas as minhas pedidas do meu primeiro campeonato e como que foi estar dentro de um campeonato pela primeira vez. Um campeonato de powerlift ele é dividido em três movimentos, que são os três main lift, né? Os três principais levantamentos, que é o agachamento, né? O squat, o supino, é o bench press, e o levantamento terra, ou peso morto, que é o deadlift. Então, nessa sequência que são feita o campeonato. Então, basicamente, o primeiro movimento que você vai fazer é o agachamento. E eu vou deixar aqui para vocês na tela a minha primeira pedida de agachamento. Movimento válido. Pessoal, o que eu queria falar para vocês agora sobre pedidas, principalmente a primeira pedida. Eu venho vendo isso antes, né, por pesquisar, acompanhar alguns campeonatos antes de eu fazer o meu, conversando com o meu treinador, com outros atletas, sobre essa questão de qual é a pedida que eu vou fazer. Antes de eu fazer o meu campeonato, eu fui na academia do meu treinador e a gente fez uma tirada de pedidas, que eu não tinha nenhum PR em campeonato para saber, por exemplo, sobre pressão, porque você tem que entender que nem sempre você vai conseguir repetir o que você faz no treino dentro do campeonato. E eu vi isso acontecendo com atletas nesse campeonato goiano que a gente participou. Então, qual que é a dica que eu dou vendo o campeonato, vendo o que eu passei e o que o meu próprio treinador passou para mim também? Na primeira pedida, você precisa de colocar uma carga segura. O que é uma carga segura? Uma carga que você já conseguiu fazer 3, 4 repetições em treino para você começar. Por mais que ela seja uma carga pouca perante o seu possível máximo, você tem que entender que o campeonato ele tem um passivo de pressão, principalmente para os primeiros levantamentos, né, que são as primeiras pedidas. Então coloca uma carga que você consiga fazer facilmente. Vocês devem ter percebido aí, foi muito fácil fazer essa carga de 160 quilos na primeira pedida de agachamento, só que por isso que depois eu já fui e aumentei 15 quilos em cima disso. Então, a dica que eu dou para vocês é a primeira pedida, sempre coloca uma carga que você vai conseguir fazer sem sombra de dúvidas, para você não ter aquele fator pressão em cima de você, de errar e depois ter aquele nervosismo, porque se você invalidar 3 movimentos de um levantamento, você perdeu o seu campeonato. Então, pessoal, agora eu vou deixar vocês aqui com as duas últimas pedidas do meu agachamento, que foi em sequência aí 175 quilos, como eu falei para vocês, eu só subi muito, né, por conta que a primeira pedida foi fácil, né? Então subi 15 quilos aí para a segunda, com 175 quilos, validei ela e depois eu fui para a terceira com 185. Eu vou deixar vocês verem aí a segunda e a terceira pedida. Prepara José Vitor, Antônio Lucas e Pedro. Sobe. Movimento inválido. Como vocês viram, a segunda foi uma pedida relativamente também fácil, eu consegui executar ela tranquilo, não teve aquela demora da subida, só que na terceira, infelizmente, eu não consegui subir. Né? Eu poderia ter colocado 180, poderia ter subido com 180 tranquilo também. Só que eu quis ir para 185. Só que o que acontece? Vocês têm que entender que o seu primeiro campeonato ele serve como experiência, né, para aprender sobre carga, sobre você, sobre a sua, como você lida com pressão. E a minha segunda pedida de 175 já era uma quebra de recorde pessoal.
O meu recorde em treinos era 170 quilos. Então, a segunda já era quebrando um recorde pessoal meu. Então, eu já estava com aquela margem bacana. E eu vou falar mais para frente para vocês, eu não estava tendo aí, por exemplo, margem tão alta para pegar a medalha de ouro, por quanto que o meu concorrente ele era bem disparado, né, podemos dizer assim, na teoria, do que eu. Então eu resolvi não forçar demais também, colocar muita carga, e também eu não queria só subir 2 quilos, 5 quilos do que eu já tinha batido o recorde. Então eu resolvi subir 10, não subiu, faz parte do processo. Vamos para os próximos lifts aí. Antes de falar sobre o supino, mostrar sobre o supino, na verdade, para vocês, eu queria falar sobre o seguinte. Todo atleta ele tem um ponto fraco, né? Ponto fraco eu digo em qual que ele não tem tanta vantagem. Eu me entendo que é o supino. Então o supino, essa carga que eu coloquei no supino, diz aquilo que eu falei para vocês também, volta lá atrás, sobre você colocar uma carga que você tem segurança. Eu faço com essa carga supino fechado. Então coloquei 85 quilos porque eu sabia que eu não ia ter dificuldade para fazer. Então deixo vocês agora com o meu primeiro levantamento de supino aí, minha primeira pedida. Movimento válido. Então, o que que acontece? Vocês viram, foi fácil, bateu no peito, subiu, seguiu todos os comandos aí do juiz, validou, 3 bandeiras brancas, show de bola. O que que acontece? Cara, você fica um cara confiante, você tá confiante. Pô, consegui fazer movimento fácil, foi 3 bandeiras brancas, então agora eu vou aumentar a carga e vou tentar buscar aí um novo recorde. Foi exatamente isso que eu fiz nos meus 3 levantamentos. Eu coloquei uma carga leve na primeira pedida, na segunda eu busquei quebrar um recorde pessoal, validando eu fui, e na terceira eu aumentei para eu poder quebrar ainda de novo, no caso, esse recorde pessoal. No agachamento funcionou desse jeito, na terceira, que era para quebrar de novo o meu recorde pessoal, eu não consegui, faz parte. No supino mudou um pouco. O que que aconteceu? Vocês vão ver aí nas próximas pedidas. Quer chegar mais pra cá? Movimento inválido. Movimento válido. Então, como vocês viram, a segunda pedida eu invalidei, porque eu não consegui subir. O que que aconteceu? Erro de técnica do meu lado. Então, o que que acontece? No supino, ó, que ele bate aqui entre o meio da sua costela e seu peito, você tem que empurrar a barra para o rumo da sua cabeça. E eu tenho esse problema, às vezes esse erro de técnica, até em treinos, que às vezes eu vou e subo ela reta. Quando você subir a barra reta, o peso inclina para frente, você não consegue subir. Se vocês voltarem um vídeo aí, vocês vão ver que assim que ela começa a subir, ela já volta. Então, porque não era falta de força, foi que o peso ele pendeu para frente. Então, eu ia subir esse peso, só que por isso que é tão importante ter treinador. Eu virei para trás, meu treinador falou para mim, Sandoval, mantenha a carga. Fiz certeza, falou, mantenha a carga. Então, por quê? Para não prejudicar a parte pressão. Porque se eu vou lá, aumento a carga, eu já vou sob pressão. Pô, a mais leve eu não subi, se eu errar de novo. Ou, por exemplo, eu vou lá e invalido, faço, pô, podia ter subido só um pouquinho, eu mantive a carga. Então, fui lá, escutei meu treinador, mantive a carga, perdão, e vocês viram aí, subiu tranquilo. Executei a técnica dessa vez certa e subiu tranquilo, validou. E o que que aconteceu? Exatamente aquilo que eu falei para vocês. Primeiro pedido foi um peso fácil, segundo pedido, infelizmente eu invalidei, só que eu já tinha colocado esse mesmo peso que eu validei na terceira, que era justamente também uma nova quebra de recorde pessoal. Pô, Sandoval, qual que era seu recorde pessoal antes? 95. Sou 2,5 kg? Pô, 2,5 kg num recorde pessoal, visto que, por exemplo, era meu primeiro campeonato, pressão, e que ainda é um movimento que eu tenho dificuldade, pessoal, toda progressão é boa. É aquilo que eu já vi vários atletas antigos falarem. Se você manter
uma carreira evitando lesões e sempre subindo um pouquinho, você vai chegar lá na frente. Então não adianta você querer subir de uma vez, se lesionar e perder a carreira no começo. Então, agora eu vou deixar vocês aqui agora com a nossa primeira pedida de terra, ou deadlift. Movimento válido. Então, como vocês viram aí, pessoal, novamente aquilo que eu falei, não vou ficar remassando isso. Primeira pedida fácil, subiu tranquilo. 160 quilos, por exemplo, era uma carga que eu fazia 4, 5 repetições num treino, né? Fazendo treinos aí já mais pesado. Porém, fui lá, coloquei para fazer tranquilo, subi, eu fiz nem careta. Então, o que eu fiz para segunda? Vocês vão ver, subi 25 quilos de uma vez. Pô, Sanoval, isso é uma carga que geralmente o pessoal não recomenda. Não recomenda de um pulo quando já tá uma margem apertada. Eu subi muito agora, por quê? Porque era a minha segunda pedida, se eu não conseguisse validar ela, ia ser que nem no supino, era só manter a carga e fazer certo na terceira, e eu não precisava me preocupar, porque se eu, por exemplo, invalidasse de tudo, eu tinha uma validada já do terra, que era aquela fácil que eu falei para vocês. Então o objetivo agora era realmente se superar. Movimento. Então, como vocês viram, coloquei 185, ela subiu de uma forma até certo fácil. Eu quero até comentar uma coisa aqui com vocês. Eu tinha um objetivo pessoal nesse campeonato que a gente foi, de 480 quilos de total. E infelizmente eu teria conseguido se eu não tivesse tido que manter a carga do supino, né, que era ter colocado o 105 que eu tinha como esse objetivo também. Então, quando chegou no terra, que eu fiz o 185, quando eu virei para trás, eu falei pro meu treinador assim, não, que eu virei para trás, ele falou assim, pode pôr duzentão. Não, eu nunca tinha feito. Aquilo que eu falei para vocês. Segunda pedida já era uma quebra de recorde pessoal. Eu já tinha aumentado 10, que era de 175 meu recorde. Eu já tinha aumentado 10, foi tranquilo. Virei para trás e falou, pode pôr duzentão. Falei, Paulo, deixa eu pôr 207,5 para dar os 480. Ele falou, não, Sanoval, põe os 200. Fui lá, como eu falei para vocês, eu não gosto de treinar com o meu treinador. Coloquei os duzentão. Fui lá, se preparei, coloquei talco na perna, muito magnésio na mão, tomei uns tapas nas costas e fui. Todo mundo falou pra mim, Sanoval, vai pesar, não é o normal que você tá acostumado, briga com essa barra. Vocês vão ver o que aconteceu aí. Movimento válido. Graças a Deus subiu, pessoal. Foi exatamente o que os treinadores falaram. Então, escutem. Se você tem um treinador, escuta ele, faz pergunta, deixa ele falar e não tema com ele. Porque se ele errar, você fala assim, cara, eu fui na sua, culpa sua. Mas o que aconteceu? Foi exatamente o que eles falaram. Pesou fora do normal. Foi a primeira vez que eu senti uma dor absurda na mão, né, do terra, querendo rasgar sua mão assim. Igual teve até atletas que rasgaram a mão aí nesse campeonato aí goiano. Mas subiu, a gente brigou, não retrocedeu barra, não invalidamos o movimento, foi 3 bandeiras brancas de novo, até fiquei duro, vocês viram que soltei a barra, eu fiquei olhando antes só soltei a barra depois que o pessoal mesmo mostrou as bandeiras. Então a gente conseguiu esse marco aí, que para mim pessoalmente era um objetivo meu esse ano. Eu sempre falei com meus amigos aí, até com o meu próprio treinador, que eu queria esses 200 quilos no terra. Graças a Deus ele veio, a gente conseguiu aí alcançar o segundo lugar também na nossa categoria de peso e júnior, né, como falei para vocês. Estamos aqui com a medalhona, graças a Deus, vice-campeão goiano da nossa categoria, júnior até 125 quilos. Graças a Deus, novamente, a gente está aí com a vaga garantida para o brasileiro. Eu vou mostrar tudo isso para vocês e aguardem, pessoal, para mais vídeos. Obrigadão, deixe seu joinha, se inscreve se você quer ver mais vídeo aqui no nosso canal e um abraço.